Esse bombardeiro pode carregar até 16 bombas nucleares. O governo brasileiro não tem estrutura de entrar em guerra nenhuma. A verdade é essa, em guerra nenhuma com os americanos. Bem-vindo ao canal do Janúncio Ferreira. Aqui você fica por dentro das últimas notícias e acontecimentos no Brasil e no mundo. Inscreva-se e deixa o like. Os americanos são donos do GPS, dos satélites, tudinho. Se eles começarem a desligar isso, nós vamos ficar sem zap, sem internet, sem satélite. Não vai ter nada aqui, não tem. Nós não tem estrutura aqui para entrar com os americanos. Porque as televisões só falam de PIB do livre comércio das vendas. Que vai aumentar as tarifas, o governo americano está pensando em aumentar já para 100% a tarifa do Brasil e muitas outras sanções vai chegar aqui. Só desligar GPS, satélite, nem os aviões do Brasil não vai voar para canto nenhum. Aí começam outras coisas, cadeia. Desligar as internet aqui, outras coisas, nós não vamos ter, nós não tem nada. Os brasileiros, para falar a verdade, não tem nem vergonha na cara, as autoridades aqui. Aqui é uma mundiça, nós não refina nem petróleo. Nós tem petróleo, exporta para os Estados Unidos, mas as refinarias do Brasil, nos governos da Dilma, paralisaram tudo, estão tudo enferrujadas. Nunca se prepararam, nunca pensaram no amanhã. O negócio do Brasil é remediar as coisas a curto prazo. Nunca pensaram no dia da manhã. Não tem as mesmas condições, é totalmente diferente. Nós dependemos dos Estados Unidos 36% em tecnologias em tudo. Eles só dependem do Brasil 3%, Jackson. Quem acorda vai arrebentar. Quem manda no mundo é quem tem arma sem poder. O Brasil o quê? O Brasil tem aí uns 300 aviãozinhos enferrujados. Nem gasolina tem para os aviões. Os Estados Unidos tem 11 mil de jatos mais modernos do mundo. Tem as bombas atômicas aos milhares. Nós não temos condições para nada. Nós somos uma vergonha. Janúncio, muitos estão dizendo que o filho do Bolsonaro é o principal culpado da crise aqui no Brasil com os Estados Unidos. Qual é a sua visão? Não, tem nada a ver. Isso é narrativa dos esquerdistas. O principal problema do Brasil com os Estados Unidos são outras coisas. Primeiro começou inflamando piadas das autoridades brasileiras. O Lula só abre a boca para criticar os Estados Unidos. Não vem de hoje. Só para as pessoas saberem, a primeira dama do Brasil mandou a Elon Musk se lascar. Pior ainda, mas o pessoal sabe, não adianta eu falar. O governo não é de hoje que faz piada com o governo americano. Eles vêm provocando. Alexandre de Moraes, as coisas das empresas da Rambo, multas pesadas. Essas coisas aí são as principais coisas que foi aumentando, as tensões aumentando. Chegou a hora que o governo dos Estados Unidos falou, chega de palhaçada. E como você está enxergando essa prisão do Bolsonaro assim, em cima da hora? Um absurdo. Então, o que o Supremo tem feito no Brasil é um verdadeiro absurdo. Várias coisas ilegal, até, digamos, imoral, ilegítimo. E Alexandre de Moraes tem feito no que tange os processos contra Bolsonaro. Esse agora, vários absurdos. Durante a circunstância do processo de Bolsonaro, os brasileiros têm visto os absurdos que é. Moraes tem fabricado prova, mandado a Polícia Federal fazer prova, aí chega lá, Moraes lê a prova, não gosta, manda criar outra. Mas chefe, essa prova aqui não é boa. Crie sua imaginação, use sua inteligência. As conversas é essas. Isso não pode. É um juiz que age como advogado, age como promotor, age como a PGR, age como governo, age como... Não, passa por cima da Constituição, age do jeito que quer. Faz as coisas da maneira dele. É um verdadeiro ditador, velho. E é legítimo o pai ficar sem falar com o filho? Exatamente. Agora, no processo do Bolsonaro, a PGR lá pediu as sanções de Bolsonaro, isso, aquilo, as restrições... Ele aumentou, quer dizer, um juiz que aumenta a pena por conta própria, aumenta as coisas. Então ele age como um acusador no processo. Isso é um absurdo, que nem a esquerda devia aceitar isso. Nem a esquerda, nem o pessoal da esquerda, juridicamente, é uma aberração que fez no Brasil. Muitos juristas criticam essa posição do Moraes. Agora é interessante falar, quando fala do Moraes aqui no Brasil, as pessoas criticam Moraes. Não é só Moraes. O STF é responsável, porque ele é o ministro do STF. Quando Moraes faz uma coisa, quebra a Constituição ou faz qualquer coisa, o governo todo é culpado por isso. Tudo não é só Moraes, é eles tudo. É o STF todo
todo que é cúmplice. Os ministros são cúmplices. Do que um fizer lá, recai sobre os outros. E, na sua visão, quem é o principal culpado da nossa atual crise? O principal culpado é Lula, que ele é o presidente do Brasil. Ele, nessa hora, tinha que conversar com o governo dos Estados Unidos, ter equilíbrio. Não, ele está inflamando, tocando fogo na gasolina, cada vez mais. O fundo do poço disso mesmo, a crise, o principal da crise, o que tem a ver, é a questão do dólar. Presidente, muita gente associa essa iniciativa do governo americano, como o senhor acaba de mencionar, à realização da reunião dos BRICS, à pauta dos BRICS e, particularmente, a menção a uma criação de uma moeda, de uma outra forma de trocas comerciais que não seja lastreada no dólar. Interesse, isso é verdade. Nós temos interesse de criar uma moeda de comércio entre os outros países que eu não controlo, que tem a máquina de produzir o dólar são os Estados Unidos, não nós. Eu não controlo que deu a máquina de produzir o dólar são os Estados Unidos, não nós. O mais grave, a intromissão de um presidente de um país no poder judiciário do meu país. É inaceitável. Mas os ataques de Donald Trump começaram durante o encontro dos BRICS e depois das declarações do senhor em tom de crítico aos Estados Unidos durante o evento. O senhor criticou Donald Trump por ingerência em questões que firam a independência das instituições brasileiras, né? Mas o senhor recebeu críticas por visitar a ex-presidente argentina Cristina Kirchner agora, né? Condenada por corrupção e por defender com cartaz a liberdade dela. Certo? Esse aí é o fundo do bolso. O governo dos Estados Unidos recebeu tudo que é pedrada que você imagina. As empresas do governo americano, do governo Trump, foi expulso do Brasil, levou multas bilionárias. Elon Musk também aconteceu a mesma coisa com o X. O Supremo prendeu ativos da Starlink para pagar outras empresas que não podia. Os ministros têm feito gato e sapato, a maioria aí. E debochar. Ele falou que se o Trump, ele taxar, puser imposto no produto brasileiro que chega lá, o Lula vai taxar o produtor brasileiro que exporta para lá. Aí, olha o que este... Volta. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil. Mas como é que pode um sujeito ser tão imbecil? Fala que você não vai taxar. Das autoridades americanas é um deboche total, até o governo. E o que acontece? Agora nos BRICS, o governo Lula, o governo daqui, o cachaceiro, abriu a boca para falar do negócio do dólar. E o governo Trump já vem se enchendo com isso aí. É uma coisa que o governo não tolera mais e não tolera essa coisa de querer fazer uma nova moeda. E o governo Lula puxando essa ideia de fazer outra moeda no mundo, acabar com o dólar americano. Agora você imagina, o dólar foi feito em 1776, tem 249 anos. Aí aparece Lula querendo acabar com tudo da noite pro dia, Jackson. Isso é muito grave. Todos os investimentos no mundo, as reservas, os governos, tem reservas no dólar e no ouro. Aí chega Lula agora querendo acabar com as coisas que os países do mundo todo fizeram. Aí o Lula é confiável para fazer uma moeda confiável? Porque os americanos, o dólar foi criado, porque depois da Segunda Guerra, o que acontece? O único país que não desvalorizou-se e foi escolhido pelas autoridades mundiais, que era mais segura, foi o governo americano, foi os americanos. Então eles criaram o dólar, aceito por vários países, várias autoridades mundiais. Chega Lula agora com um rabo cheio de cachaça, um cachaceiro, querendo acabar essas coisas. Tem cabimento uma coisa dessa? Lula é confiável, um cara que rouba os aposentados. O irmão dele é o principal ladrão dos aposentados, que agora eles estão pagando aos aposentados com dinheiro nosso. O que Lula fez? Lula foi buscar a Nadine Heredia, mandou buscar em outros países aí, uma bandida, para nós pagar a conta. Olha os absurdos, Jackson. Mandou um avião da FAB buscar uma condenada lá fora, para ela vir aqui ser uma hóspede do povo brasileiro, para nós bancar a conta, que essa mulher vai ter uma vida de milionária no Brasil, bancada com meu dinheiro e com o seu.
Ele tinha que levar para casa dele se ele quiser ser bom, não com dinheiro do povo brasileiro. O povo brasileiro está cansado de pagar imposto, o IOF agora. O Congresso derrubou o IOF, a medida do governo, o Senado aprovou, Alexandre de Moraes foi lá e deu. Então é só o governo querer, ele não precisa mais de Congresso e Senado. O governo tendo Alexandre de Moraes e 4, 5 ministros lá no Supremo, ele resolve tudo que quiser. O Brasil acabou, velho. O Congresso pode fechar as portas, o Senado joga a chave no mato. As principais consequências dessas sanções aqui no Brasil, as consequências dos americanos, né? As consequências estão chegando. No começo das coisas aí, na extensão tava menos, as autoridades, a Globo, debochavam, era A situação está sob controle, só não sabemos de quem. Eu amei a figurinha. Da próxima vez. Debochava do governo americano, debochava dos filhos de Bolsonaro, debochava de tudo que estava acontecendo. Agora, não precisava de Eduardo Bolsonaro ir para lá. Lula faz as merdas dele sozinho, falando dos governos americanos. Não precisa de ninguém ir lá da direita falar nada. Lula cai nos abismos, ele só, a esquerda cai nos próprios erros, nas merdas que eles fazem. A Globo dava risada. Agora está começando a chegar as sanções, Jackson. Agora, os vistos dos ministros foram caçados nessa semana. Ontem foi caçado os vistos todinho dos ministros do Supremo. Outras autoridades do governo estão caçando o ministro. Muitas sanções estão lá. Diz que vai entrar a lei magnífica e vai pegar muitas autoridades no Brasil. A Globo, o governo americano, está de olho. Vai vir sanções pesadas para a Globo, sem dúvida nenhuma. Pela primeira vez na vida, a Globo, eu estou vendo a Globo, que o risco grande dela ser sancionada, junto com o governo, que a Globo escolheu apoiar o governo da esquerda. Então, todo o grupo da esquerda está indo para o buraco junto. Agora, eles querem criar uma narrativa de jogar a culpa para o Bolsonaro. O Bolsonaro, para eles, é tipo culpado. Afinal de contas, o governo da esquerda nunca assume suas culpas. Nunca assumiu e nem nunca vai assumir. Os negócios dele é tarde da noite, é na calada da madrugada, é bebendo cachaça, é aquelas viagens, é gastar dinheiro, é instruir, é bagunçar, não pensar no amanhã. As contas do Brasil não fecham. Olha os absurdos do governo. O governo não resolve os problemas do Brasil. Agora fica as brigas aqui, eles não conseguem resolver. As quadrilhas, os bandidos daqui, ninguém consegue. Agora tá entrando em guerra dos outros, velho. E pegando guerra para eles.